São Paulo e Palmeiras são adversários, não são inimigos. E não podem ser. Apesar do Oberdan Caetano ter passado a vida dizendo que o Corinthians era adversário e o São Paulo inimigo, não precisa disso. E o cenário do ano passado, quando o São Paulo alugou o Morumbi para o Palmeiras e o Palmeiras retribuiu com o Allianz Parque cedido para São Paulo em Água Santa, mostra um tom que podia ser muito mais cordial. E que principalmente precisa ser cordial um dia após a morte de um torcedor, como aconteceu em Belo Horizonte. A gente discute em São Paulo, discute-se se deve voltar as torcidas divididas, ainda que com 10% de torcida visitante, e é claro que tem que trabalhar para isso. Acontece que em Belo Horizonte houve uma morte apenas porque 2 jogos, um do Atlético e outro do Cruzeiro, estavam marcados para o mesmo horário, não para o mesmo estádio. E aí o presidente de um clube que é uma liderança do futebol brasileiro, o dia seguinte, e não é pela declaração, eu conversei com o Júlio Casares inclusive, e o Júlio Casares, que eu discordo, é do tom. Ele pode perfeitamente se manifestar contra a arbitragem. O que não pode acontecer é dirigente e conselheiros de clube cercar vestiário de árbitro, falar num tom colérico, num tom acima do tom, porque isso é que ajuda a não dar o exemplo. Isso não dá o exemplo. Já tem muita gente na rua pronta para fazer uma bobagem, como aconteceu em Atlético e Cruzeiro. Ou como aconteceu pior 2 semanas atrás em Sport Fortaleza, quando pela primeira vez um ônibus de time visitante, com jogadores visitantes, foi atacado num atentado por torcedores locais. Veja que não aconteceu isso nem com o Bahia, porque o atentado foi da própria torcida, nem no São Paulo, que recebeu um atentado a tiros no jogo contra o Coritiba em 2021, mas diferentemente o Fortaleza era um time visitante atacado por torcedores locais. E quando você tem uma posição de liderança, é preciso saber dosar o tom. Todo mundo tem direito a um dia ruim, mas a gente tem que tentar saber que tem uma posição em que você se manifesta, defende seu clube, mas num tom que não seja colérico, que não seja raivoso, que não ameace o vestiário do árbitro, que discuta por meio de manifestação, mas o tom tem que ser cuidado. São Paulo e Palmeiras não são inimigos, são adversários. Os 3 lances em questão, discutidos muito na arbitragem do Matheus Delgado Candansan, e veja que os lances não têm posições unânimes de ex-árbitros ouvidos, as posições são divergentes, o que mostra que a arbitragem foi polêmica, mas não desastrosa. Então vamos lá, meu ponto de vista, que todo mundo pode discordar evidentemente. O pênalti do Rafael no Murilo foi pênalti. Foi pênalti de VAR, mas foi pênalti. Se tem o VAR, o Rafael não soca a bola e soca a cabeça do Murilo. É um pênalti estúpido, mas foi pênalti. O pênalti do Piquerez no Luciano é um pênalti que existe, embora o Luciano tenha dobrado a perna, o Piquerez toca a perna do Luciano, e é um pênalti plausível de ser marcado. Acontece que o Matheus Candansan estava de frente para a jogada, com a visão limpa, e o VAR chamou para que ele revisse o que ele já tinha visto, razão pela qual ele manteve a interpretação que teve no campo. E não é absurdo. A gente pode discordar, mas não é absurdo. E o lance do Richard Rios era lance de expulsão. São esses 3 lances. E o lance do Richard Rios, veja, 2 semanas atrás a gente discutiu muito severamente o lance do Murilo com o Yuri Alberto, porque o Murilo teria quebrado a costela do Yuri Alberto. A consequência era trágica e 2 semanas depois o Yuri Alberto está jogando. E quem não está jogando é o Gustavo Gomes. Teve uma entrada grave também do Romero. E ninguém discutiu se era lance de expulsão ou se não era. Mas acho que o Richard Rios era para ser expulso. Então são lances que a gente pode discutir neste tom. O problema é quando a gente sobe o tom. E sobe o tom um dia depois da morte de um torcedor em Belo Horizonte, a 7,5 km da Arena MRV, onde o Atlético jogava com o Ipatinga, e a 15 km do Mineirão, onde o Cruzeiro enfrentava o Uberlândia. E a gente não está percebendo, as pessoas que têm liderança não percebem que o exemplo tem que vir daí. Não se trata de não se manifestar, trata-se de se manifestar num tom sereno. O presidente do clube pode falar? Claro que pode. Agora, tem que falar num tom de líder, de estadista. Isso é responsabilidade. Clica aqui, se inscreve no canal.